O menininho de 2 anos não parava de apontar para o caixão fechado, e o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. Olá a todos! Acomodem-se e relaxem enquanto presenciam este momento inusitado na igreja de São Marcos. A igreja estava mergulhada em profunda tristeza. Os sinos tocavam lentamente, misturando-se aos soluços contidos dos enlutados, criando uma atmosfera quase palpável de dor. Carla permanecia em silêncio ao lado do caixão de seu marido, Carlos, segurando firmemente sua filhinha, Sofia, enquanto o pequeno se debatia em seus braços, com o rostinho vermelho de tanto chorar. Sofia não se acalmava. Seus olhos inocentes estavam fixos no caixão de madeira onde Carlos jazia imóvel. Papai, papai, murmurava, enquanto seus dedinhos tremiam ao apontar novamente para o caixão. Carla engoliu seco e apertou seu lenço escuro, tentando conter as lágrimas que pareciam presas na garganta. A morte repentina de Carlos ainda parecia um pesadelo. Só ontem ele a havia beijado antes de sair de casa, e agora restava apenas um corpo frio e sem vida. Lá fora, os moradores do vilarejo se reuniam, cochichando entre si, sem conseguir entender como um homem tão forte como Carlos poderia ter partido de forma tão inesperada. Alguns diziam que fora um trágico acidente, enquanto outros sussurravam que o destino havia se manifestado. Dona Lúcia, uma senhora idosa da vizinhança, aproximou-se com os olhos cheios de compaixão, delicadamente, colocou a mão no ombro de Carla. Sei que você está sofrendo, mas a pequena Sofia está bem. Não está? Perguntou ela num tom suave. Carla olhou para sua filha e percebeu que Sofia tremia, com os grandes olhos fixos em um canto escuro atrás do caixão. De repente, a menina soltou um grito agudo. Papai está preso. Ele está pedindo ajuda. Dentro da igreja, o clima ficou pesado e um silêncio tenso se espalhou, enquanto olhares ansiosos se encontravam e alguns rapidamente faziam o sinal da cruz. Dona Lúcia recuou, cobrindo a boca com a mão, murmurando: Meu Deus, ela está vendo algo. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Carla enquanto ela se inclinava em direção a Sofia, tentando manter a voz calma. Sofia, o que foi que você disse? Ela perguntou, com o coração acelerado. Papai ainda está aqui. Ele está chamando a mamãe. Está preso, insistiu a menina, apontando de novo para a escuridão. Uma rajada de vento frio invadiu a igreja, fazendo as velas do altar tremeluzirem. Mesmo sem que ninguém falasse, a tensão era quase insuportável. Nesse instante, as portas da igreja rangeu de forma sinistra e um homem alto entrou. Seu olhar severo e o terno preto impecável deixavam claro que se tratava de Marcos, primo de Carlos. Ele varreu a multidão com os olhos antes de se dirigir a Carla, oferecendo um sorriso que soava forçado. Você deve estar exausta, disse ele com voz profunda e controlada. Estamos todos muito abalados com a perda do Carlos. Carla apenas balançou a cabeça, demasiado emocionada para responder. O olhar de Marcos então se voltou para Sofia, que ainda se agarrava ao vestido da mãe e fixava seu olhar na sombra. Ela é muito pequena para entender, comentou ele, com um tom que, apesar de suave, trazia uma ponta de frieza. É melhor que ela não diga nada que possa assustar as pessoas. Essas palavras soaram mais duras do que Carla esperava, fazendo um frio na barriga. Estou só de luto pelo meu marido, respondeu ela, esforçando-se para manter a compostura. A expressão de Marcos mudou repentinamente. Eu odeio ter que mencionar isso, mas você sabe que o Carlos deixou um monte de dívidas para trás. Talvez seja melhor você vender a casa para quitar essas contas, sugeriu ele. Carla ficou paralisada, sentindo uma onda de vertigem. Vender casa? Do que você está falando? Ela perguntou, enquanto Marcos suspirava, com um ar de falsa preocupação. Carlos era um homem bom, mas tinha seus problemas. Estou apenas pensando no que é melhor para você e para a Sofia. Um calafrio percorreu os ossos de Carla. Ela nunca confiara muito em Marcos, e agora, antes mesmo de Carlos ser sepultado, ele já falava de dinheiro. Nesse mesmo instante, Sofia se agarrou com mais força ao braço da mãe, os olhos brilhando de lágrimas, enquanto apontava novamente para o caixão e dizia, com voz firme, papai está preso. Marcos se virou de repente, seu rosto congelando por um breve momento. A tensão na igreja só aumentou.
e aqueles próximos ao caixão começaram a se afastar, como se temessem o que pudesse acontecer a seguir. Carla se ajoelhou, o coração batendo forte, e perguntou: Sofia, o que você disse agora? A menina olhou para cima, o rostinho tomado pelo medo, e murmurou: Papai não foi embora, ele está chamando a mamãe. Um silêncio sufocante caiu sobre o lugar. Uma mulher, chamada Ana, puxou a manga de outra e sussurrou: Isso não é bom. Uma criança tão inocente nunca mentiria. Carla apertou a mão pequena de Sofia, tentando conter o tremor, enquanto Marcos cerrava os punhos, os olhos revelando uma inquietação que tentava esconder com um riso nervoso. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa: algo estava errado. Conforme a escuridão parecia invadir a igreja de São Marcos e as velas do altar tremeluziam, as pessoas que se reuniam em torno do caixão começaram a se afastar, como se temessem um infortúnio iminente. As palavras de Sofia: Papai ainda está aqui, ele está chamando a mamãe, ecoavam na mente de Carla, enviando arrepios por sua espinha. Ela vasculhou a multidão até que seus olhos pousaram em Marcos, o homem que havia sugerido vender a casa. Apesar de sua postura firme, ele batia os dedos nervosamente no banco de madeira, revelando uma certa inquietude. Vamos lá. Não vamos deixar que as palavras de uma criança causem pânico desnecessário, disse ele, com uma voz trêmula. Dona Lúcia, a mais velha da vila, fez o sinal da cruz em silêncio e murmurou: Há coisas que não conseguimos entender. Às vezes, as crianças veem que os adultos não percebem. Um calafrio percorreu Carla, que apertou Sofia contra si com mais força. Marcos piscou, tentando retomar o controle da conversa. Estou apenas tentando ajudar. Devemos resolver a questão da sua casa e dos seus bens antes que seja tarde demais. Se o Carlos estivesse aqui, ele gostaria que você cuidasse de tudo rapidamente. O estômago de Carla revirou. Você pode me deixar sozinha por um instante? Ela perguntou, com voz firme. Marcos deu de ombros, mas um lampejo de irritação cruzou seu olhar. Estou apenas te dando um conselho, mas se você for teimosa, terei que chamar a polícia, advertiu ele friamente. Ana, uma das presentes, sussurrou para seu vizinho. Que falta de coração. O homem nem foi sepultado e já fala de dinheiro. Marcos não deu ouvidos a essas vozes. Voltarei amanhã. Espero que até lá você tenha refletido, disse ele, saindo da igreja. O coração de Carla batia forte, não só pela ameaça, mas também pelo estranho comportamento de Marcos quando Sofia mencionou seu pai. Por que ele parecia tão nervoso? Ela lançou um olhar à sua filha, que ainda se agarrava ao vestido. Mamãe, papai ainda está aqui, murmurou Sofia. Respirando fundo para controlar o pânico, Carla perguntou suavemente. Sofia, o que você quer dizer com o papai está preso? A menina ergueu os olhos, com lágrimas brilhando, e disse com voz trêmula. Papai está dentro do caixão. Ele chama a mamãe porque está com medo. Essas palavras fizeram o coração de Carla acelerar, e ela voltou a olhar para o robusto caixão de carvalho, com a tampa bem fechada, mas com a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Ao seu lado, Dona Lúcia balançou a cabeça e comentou. A criança não está inventando, já vi algo assim antes. Carla se virou para ela, o pulso acelerado. O que você quer dizer? Perguntou ela. Dona Lúcia hesitou por um momento. Então, num tom baixo, disse: Há anos, um homem foi considerado morto, mas na verdade ele estava em coma profundo depois de ser enterrado. A família dele passou a ter pesadelos terríveis. Sua voz se apagou, deixando um silêncio pesado. A garganta de Carla secou enquanto ela olhava novamente para o caixão. O medo crescente tomava conta dela. Sofia, depois de um soluço, murmurou. Papai está me chamando. Nesse instante, Carla sentiu o peito se apertar e um arrepio a percorreu. Não, isso não podia ser. O Carlos estava morto. Não estava. Mas será que ela tinha certeza? Lá fora, o vento uivava através dos vitrais coloridos, produzindo um som estranho, e uma das velas do altar tremeluziu e se apagou. Alguns moradores trocaram olhares preocupados, comentando que aquele era um mau presságio, como se uma tempestade se aproximasse. Carla olhou ao redor.
sentindo como se as paredes se fechassem sobre ela. O que devo fazer? Perguntou-se, tentando se convencer de que tudo não passava de uma coincidência. Mas e se o Carlos não estivesse realmente morto? Segurando Sofia contra si, enquanto seu coração batia descompassado, ela ouviu de repente alguém gritar do lado de fora. Carla. Era Miguel, um amigo próximo de Carlos, que se encontrava na entrada, ofegante e claramente apressado. Acabei de chegar, mas preciso te contar algo, disse ele, com voz trêmula. O coração de Carla acelerou. O que é tão importante assim? Ela perguntou, sem fôlego. Miguel aproximou-se, abaixando a voz. Pouco antes de morrer, o Carlos me confidenciou algo sobre o Marcos. Ele disse que o Marcos o pressionava para vender a casa, e quando o Carlos se recusou, ele teve aquele acidente. Um calafrio percorreu Carla, enquanto ela recordava a insistência de Marcos e a forma estranha como ele agiu quando Sofia falou que o papai estava preso. Será que o acidente do Carlos não foi, afinal, um acidente? As mãos de Carla começaram a tremer. Você quer dizer? Miguel engoliu seco. Não tenho provas, mas o Carlos sempre desconfiou do Marcos. Ele me disse que, se algo acontecesse com ele, não se poderia confiar em ninguém. Carla sentiu como se o ar tivesse sido sugado dela. Isso não podia ser verdade, mas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma assustadora. Nesse instante, Sofia apertou o braço de sua mãe ainda mais forte, com os olhos arregalados de medo, e murmurou: Mamãe, papai está chorando. Um silêncio sufocante tomou conta do ambiente. Dona Lúcia recuou, enquanto outros trocavam olhares apreensivos. A criança realmente vê algo, sussurrou alguém. Carla engoliu em seco e se voltou para Sofia. Sofia, o que você disse? A menina apontou timidamente para o caixão, e quase em um sussurro disse: Papai está chorando, lá dentro. A atmosfera tornou-se opressiva. Carla sentiu seu sangue gelar. Não, isso não podia ser. Mas então ouviu-se um leve bater, vindo de dentro do caixão. Ninguém disse uma palavra. Ninguém ousou se mover. Seria apenas imaginação? Mas então o som voltou. Batida, batida. E desta vez não foi só Carla que ouviu. A multidão começou a se agitar. Dona Lúcia tremia e fazia silenciosamente o sinal da cruz. Meu Deus, murmurava. Mariana, outra moradora, gaguejou. Acho que deveríamos abrir o caixão. Carla sentiu seu fôlego falhar, mas antes que pudesse se mover, uma voz retumbante ecoou. Ninguém toque nisso. Todos se viraram. Marcos havia retornado. Ele se posicionou na entrada da igreja, com os olhos ardendo de raiva. Não deixem que superstições criem o caos. Isso é absurdo, gritou ele. Mas Carla não conseguia se livrar da crescente sensação de terror, enquanto via os rostos trêmulos dos presentes, divididos entre o medo e a dúvida. Uma nova batida soou, e o rosto de Carla ficou pálido quando Marcos cerrava os punhos e, com uma voz ameaçadora, disse: Ninguém vai abrir este caixão. Suas palavras só fizeram aumentar a convicção de Carla de que ele estava escondendo algo. A igreja mergulhou num silêncio mortal, enquanto o batimento rítmico vindo do caixão paralisava a todos. As velas trêmulas projetavam sombras oscilantes nas frias paredes de pedra, e o coração de Carla batia forte, enquanto ela encarava o robusto caixão de carvalho, o mesmo para o qual Sofia havia dito ouvir o choro do papai. Ninguém vai abrir este caixão, repetiu Marcos, com voz aguda e desesperada. Alguns tentaram tranquilizar, afirmando que era apenas o vento ou que a madeira se contrai com o frio, mas ninguém parecia convencido. Dona Lúcia murmurou: A madeira que se contrai pode fazer barulho, com os olhos cheios de medo, enquanto Pedro, um amigo de longa data de Carlos, levantou-se e disse com firmeza e convicção: Marcos, por que você tem tanto medo de abrir este caixão? Se não tem nada a esconder, vamos abri-lo. Eu não tenho medo. Marcos respondeu quase gritando, com as mãos tão cerradas que pareciam brancas, enquanto Miguel avançava, os olhos cheios de determinação. Vamos abrir e ver o que há dentro. De repente, o caixão bateu novamente, e várias mulheres soltaram um grito agudo,
agarrando-se umas às outras, enquanto o funeral se transformava num verdadeiro pesadelo. Sofia agarrou com força o vestido de Carla, as lágrimas escorrendo pelo rostinho, enquanto repetia: "Mamãe, papai está te chamando." Apesar do medo que a dominava, Carla sentiu uma determinação ardente se acender dentro dela. "O que você está escondendo, Marcos?" ela exigiu, com voz rouca. Marcos recuou por um instante, o rosto demonstrando pânico. "Você está maluca? Quer abrir um caixão só por causa das palavras de uma criança?" "E esse bater?" respondeu ele. Carla retrucou com firmeza. "Eu te disse que não é só o vento." Marcos rugiu. "Então vamos abrir e provar que você está enganada." Miguel interveio, e por um breve momento toda a igreja prendeu a respiração, enquanto Marcos fitava o caixão como se fosse um monstro. "Não!" De repente, Marcos gritou, sua voz se quebrando em um desespero. "Ninguém deve tocar neste caixão." Seu grito só o fez parecer ainda mais suspeito. Pedro então falou com voz firme e autoritária: "Marcos, se você continuar resistindo, só vai parecer que tem algo a esconder." Marcos olhou para ele, os olhos cheios de fúria, os lábios comprimidos e o suor escorrendo pela testa. De repente, Sofia soltou um grito agudo: "Mamãe, papai, estou aqui." O grito ecoou por toda a igreja, e o chão pareceu tremer com as batidas cada vez mais intensas, muito alto para ser apenas imaginação. Alguns moradores entraram em pânico e correram para a porta, enquanto outros ficaram paralisados, os olhos arregalados de horror. Mariana apertou seu chale. Com a voz trêmula, exclamou: "Se algo não está certo, precisamos conferir agora mesmo." Dona Lúcia respirou fundo e disse lentamente: "Chame o padre. Talvez ele possa ajudar se uma alma estiver presa." A menção do padre fez o rosto de Marcos empalidecer ainda mais. "Ninguém vai chamar o padre", resmungou ele, mas Carla já estava farta. "Miguel, vá buscar o padre Gabriel agora mesmo", ordenou ela. Marcos tentou impedir, mas Pedro o agarrou pelo braço e disse friamente: "Você não tem o direito de se intrometer." Marcos S. e debatendo, murmurou: "Solta-me." A multidão prendeu a respiração, horrorizada com sua agressividade, enquanto ele continuava: "Vocês não podem abrir este caixão. É desrespeitoso com os mortos. Ou você tem medo de algo?" As palavras de Carla cortaram o ar como uma faca. Ele ficou paralisado, e Carla o empurrou para o lado, avançando decidida em direção ao caixão de Carlos. Miguel e Pedro se posicionaram ao seu lado. "Se o Carlos realmente morreu, vamos ver. Caso contrário, tudo ficará claro", disse Pedro, com voz gélida. Marcos implorou: "Não", mas ninguém o ouviu. Carla pousou as mãos sobre a tampa do caixão, enquanto Sofia, baixinho, murmurava papai. Respirando fundo, Carla se preparou para levantar o tampo, quando de repente, Marcos avançou e deu um golpe forte no rosto dela. Um suspiro coletivo de espanto percorreu a igreja. Carla cambaleou. A cabeça girava após o impacto, enquanto Miguel correu para agarrar Marcos pelo colarinho. "O que há de errado com você, Marcos?", bradou ele. Marcos se debatia, mas Miguel acertou-lhe um forte soco, fazendo-o desabar no chão frio de pedra. Mas Carla não se importava mais com eles. Seu foco era o caixão, de onde o batimento persistente não cessava. "Bate, bate", enquanto Sofia, em prantos, repetia: "Mamãe, papai está batendo." Com os punhos cerrados e o coração acelerado, Carla decidiu que não se importaria mais com as objeções de Marcos. Ela precisava saber a verdade. O batimento ficou cada vez mais alto, ecoando por toda a igreja. Havia algo dentro daquele caixão. O coração de Carla disparava como um tambor de guerra enquanto ela agarrava com firmeza a tampa. A abria de uma vez e, com voz resoluta, declarava, mas naquele exato momento, uma voz retumbante gritou: "Não." Marcos se lançou para a frente como um homem possuído, os olhos injetados de sangue, o rosto distorcido pelo terror. "Ninguém deve abrir o caixão. Deixe o Carlos em paz", gritou ele. Miguel contra-atacou com um soco poderoso, fazendo Marcos cair pesadamente sobre o chão frio. Mesmo sentindo a dor, Marcos continuava a gritar: "Não abram, não abram."
Carla, tremendo de raiva, exclamou. Por que você tem tanto medo? Marcos. Eu não tenho medo. Marcos, lutando, berrava. Você não entende. Não Abrão. Não Abrão. Mas Carla já estava farta. Voltando-se para Miguel e Pedro, que assentiram em silêncio, ela pousou suas mãos trêmulas, mas decididas, sobre a tampa do caixão. Sofia choramingava, abraçada à mãe. Mamãe, papai está com medo. No exato momento em que Carla estava prestes a levantar a tampa, uma voz grave soou pela entrada da igreja. Todos se viraram ao ver o padre Gabriel entrar, com sua longa batina negra esvoaçando, o rosto sério e tenso. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou ele com firmeza. Miguel avançou rapidamente e disse: Padre, algo não está certo. Estamos ouvindo sons vindos do caixão. Precisamos abri-lo. O padre caminhou lentamente, seus olhos penetrantes examinando os rostos apavorados até se fixarem em Carla. Você tem certeza? Perguntou ele, suavemente. O fôlego de Carla parou. Ao seu lado, Sofia apertou ainda mais sua mão, os olhos marejados, dizendo: Papai está com medo. Essas palavras cortaram o coração de Carla, que, depois de uma longa hesitação, respondeu, com a voz trêmula: Não sei ao certo, mas não posso enterrar o Carlos com dúvidas no coração. O padre Gabriel assentiu solenemente, aproximou-se do caixão e tocou delicadamente a tampa. Um silêncio sufocante se instalou, até que, de repente, o batimento recomeçou, mais alto e desesperado. Dona Lúcia gritou, e vários moradores correram em pânico em direção à porta, enquanto Marcos, agora caído no chão, murmurava: Não Abrão, vocês vão se arrepender. Mas ninguém o ouviu. Carla trocou um último olhar com o padre Gabriel, que acenou com a cabeça. Abrão o caixão, ordenou ele. Antes que alguém pudesse reagir, um homem irrompeu pela porta, ofegante, com a roupa despenteada como se tivesse corrido uma longa distância. Parem! Não abranha este caixão, gritou ele. Era o Dr. Martins, o perito forense. Um silêncio atônito tomou conta da igreja. Os olhos de Carla se arregalaram de incredulidade. Dr. Martins? Exclamou ela. Ele se aproximou, o rosto molhado de suor, e declarou: Há um erro. Verifiquei a certidão de óbito do Carlos. Algo não está certo. Ninguém falou. Miguel cerrou os punhos. O que isso significa? Perguntou ele. Com um tom sério, o Dr. Martins explicou. A certidão foi assinada por um médico que não conheço. Liguei para o hospital e ninguém confirmou oficialmente a morte do Carlos. O ar na igreja gelou. Carla sentiu seu corpo ficar dormente. Marcos murmurou desesperado: Não, não, não. E Miguel rugiu. O que isso quer dizer, afinal? O Dr. Martins olhou para Carla, com voz pesada como uma lápide. Isso significa que é possível que o Carlos nunca tenha morrido. A igreja explodiu em gritos. Carla desabou de joelhos, abraçando Sofia, enquanto a menina chorava. Mamãe, eu já te disse. Suas mãos tremam. Lá se apertaram no vestido de Sofia enquanto ela se inclinava para abrir o caixão. Mas, de repente, Marcos avançou como um louco, gritando, e as portas da igreja se fecharam de repente, mergulhando tudo na escuridão. Gritos aterrorizados ecoaram enquanto alguns moradores se empurravam para fugir, mas as pesadas portas permaneciam trancadas. O cheiro úmido da pedra, das velas queimando e da respiração ofegante das pessoas misturava-se, criando uma atmosfera quase insuportável. Carla apertou Sofia contra si, sentindo o corpinho frágil da menina tremer, e murmurou: Calma, meu amor, a mamãe está aqui. De repente, na escuridão, uma voz gritou: Não podemos ficar aqui. Abram as portas. Um homem correu até as portas, batendo furiosamente, mas elas não se moveram. Quem trancou essas portas? Alguém exclamou. Miguel pegou o celular, mas não havia sinal. Dona Lúcia começou a rezar baixinho. Isso é um mau presságio, um castigo. Carla lutava para manter a calma, ciente de que algo terrivelmente errado estava acontecendo. Por favor, alguém, abram as portas, gritou uma mulher, mas ninguém respondeu. Então, de repente, uma risada maníaca ecoou na escuridão,
e todos os olhos se voltaram para Marcos, que se erguia no meio da igreja, o rosto coberto de suor, os olhos enlouquecidos, gritando: "Não abram o caixão, não abram." Sua voz, outrora firme, agora soava fraca e desesperada. O padre Gabriel avançou com firmeza, em tom autoritário. "Marcos, o que você sabe sobre isso?" Marcos recuou, sacudindo a cabeça vigorosamente. "Não me perguntem, não perguntem nada," ele gritou, enquanto Miguel corria para agarrá-lo pelo colarinho. "O que você fez com o Carlos?" exigiu Miguel, furioso. Marcos desabou em lágrimas, sem conseguir se explicar. "Eu só queria o que era meu. Queria que o Carlos vendesse a casa, mas ele se recusou. Ele jurou que jamais a venderia. Eu só quis intimidá-lo. Coloquei algo na bebida dele para fazê-lo desmaiar, mas ele não acordou." Toda a igreja ficou em silêncio de horror. Carla sentiu o mundo girar, enquanto um som ensurdecedor invadia seus ouvidos. "Você drogou meu marido!" ela exclamou, a voz embargada. Marcos assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não sabia que ele era alérgico. Quando percebi que ele não acordava, entrei em pânico. Cheguei a falsificar a certidão de óbito, subornei o médico, achando que ele já estava morto." A voz de Carla quebrou. "Você nem se deu ao trabalho de verificar." Marcos, agora envergonhado e incapaz de olhar nos olhos de Carla, murmurou: "Eu estava com tanto medo e deixei que o enterrassem." Antes que ele pudesse terminar, o batimento dentro do caixão se intensificou, fazendo a igreja inteira tremer. Um coro de gritos ecoou, e os olhos de Marcos se arregalaram de terror. "Não, isso não pode ser." O padre Gabriel fez o sinal da cruz e ordenou, com voz firme: "Abram o caixão." Carla respirou fundo, as mãos tremendo, sabendo que aquele era o momento mais importante. Ela olhou para Miguel, em silêncio, assentiu enquanto Miguel e Pedro se posicionavam ao lado do caixão. Um vento frio varreu a igreja enquanto Marcos gritava, desesperado: "Não abram, não abram." Mas já era tarde. Miguel e Pedro levantaram a tampa, e um grito angustiado escapou de Carla ao ver que o Carlos estava lá, vivo. Carla desabou de joelhos, as lágrimas embaçando sua visão. Enquanto Carlos se movia timidamente, seu corpo tremia, a pele com um tom pálido como o de um fantasma, os lábios rachados pela sede, e seus olhos se abrindo, fracos, mas inequivocamente conscientes. "Carlos!" exclamou Carla, correndo até ele, as mãos trêmulas acariciando seu rosto. "Estou aqui, estou aqui." Sofia explodiu em choro, repetindo: "Papai, papai, estou aqui." Um leve suspiro escapou dos lábios de Carlos, e a igreja mergulhou em um silêncio de incredulidade. Carlos não estava morto. Ele tinha sido enterrado vivo. Os moradores recuaram, horrorizados. Alguns choraram, outros ficaram boquiabertos com o choque dessa revelação. Miguel rapidamente tirou seu casaco e o enrolou em torno de Carlos. "Rápido, precisamos levá-lo para o hospital." O padre Gabriel se ajoelhou ao lado de Carlos, segurando sua mão com urgência calma, e disse: "Alguém, traga água." Ana correu para a parte de trás da igreja em busca de água, enquanto Carla, soluçando, deixava suas lágrimas caírem sobre a mão de Carlos, suplicando: "Não me deixe. Carlos, fique comigo." Sofia se agarrou ao braço do pai, apertando com suas pequenas mãos enquanto, entre soluços, dizia: "Papai, acorde, eu sinto tanto sua falta." Os lábios de Carlos tremiam, como se quisesse falar, mas ele estava fraco demais. De repente, um grito agudo cortou o caos. "Não, é um demônio." Todos se voltaram para ver Marcos rastejando pelo chão da igreja, o rosto contorcido em puro terror, gritando: "Não, o Carlos está morto. Ele tem que estar morto." A raiva de Miguel explodiu quando ele se lançou contra Marcos, acertando-lhe um soco poderoso que o derrubou pesadamente no chão. "Calha a boca, Marcos!" bradou ele, enquanto Marcos continuava a gritar como um louco. Carla se levantou, os olhos cheios de fúria, e perguntou com voz cortante: "Por que você tem tanto medo, Marcos?" Marcos recuou, tremendo: Eu não queria." Enquanto Pedro vociferava: "Você o enterrou vivo."
Os moradores ficaram paralisados, a indignação misturada com horror. Enquanto Dona Lúcia apertava seu terço, as lágrimas rolando pelo rosto enrugado, murmurando: "É como se o próprio diabo estivesse entre nós", Mariana sussurrou: "Chamem a polícia. Esse crime não pode ficar impune." O padre Gabriel sinalizou para Miguel: "Precisamos levar o Carlos para fora agora. Ele precisa de cuidados urgentes." Miguel e alguns homens do vilarejo levantaram cuidadosamente Carlos do caixão, enquanto Carla segurava sua mão com força, implorando: "Carlos, resiste, você vai ficar bem." Sofia, com a voz embargada, acariciou o rosto do pai, dizendo: "Papai, acorde, eu sinto tanto sua falta." Carlos soltou um leve suspiro. Seus olhos cheios de lágrimas encontraram os de Carla, enquanto ele entendia que quase fora enterrado vivo e que sua própria filha o havia salvado. Lá fora, as sirenes ecoaram quando viaturas de polícia chegaram em alta velocidade à igreja, seguidas por uma ambulância. O xerife Duarte apareceu, com o olhar firme, examinando a multidão trêmula. "O que diabos está acontecendo aqui?" ele perguntou autoritariamente. Miguel correu até ele gritando: "Marcos tentou matar o Carlos. Ele subornou o médico, falsificou o atestado de óbito e o enterrou vivo." A igreja explodiu, em confusão. O xerife Duarte olhou para Marcos, seu rosto ficando frio como pedra. "Prendam-no imediatamente", ordenou. E 2 agentes se apressaram para agarrar Marcos, que gritava desesperado: "Eu sou inocente, sou inocente." Mas as algemas se apertaram, imobilizando-o no chão frio. "Você vai pagar por tudo o que fez", rosnou Miguel. O xerife Duarte, então, dirigiu-se a Carla com voz profunda e firme: "Faremos uma investigação completa. O Carlos será levado ao hospital imediatamente." Carla assentiu, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, enquanto se voltava para o Carlos, sentindo sua fraca respiração. Um brilho de esperança surgiu em seus olhos. "Você vai ficar bem, Carlos. Você vai ficar bem", sussurrou ele fraco. Sofia sorriu entre as lágrimas, envolvendo o braço do pai com ternura. "Papai, podemos voltar para casa", respondeu ele com voz rouca, mas cheia de amor. "Sim, vamos para casa, para o Hospital São Pedro." 3 dias depois, enquanto o sol da manhã filtrava suavemente pela janela do hospital, o rosto de Carlos se iluminava com uma expressão suave. Sua respiração estava regular, suas bochechas pareciam mais cheias, embora seus olhos ainda revelassem a emoção vivida, enquanto olhava para Carla e Sofia, que se sentavam ao seu lado. Sofia pulou na cama, abraçando-o com seus bracinhos, acariciando seu rosto com delicadeza, como se quisesse ter certeza de que ele estava realmente ali. "Papai, você voltou", disse ela, com voz encantada. Carlos esboçou um sorriso fraco, os olhos transbordando de calor. "Desculpe, meu amor", murmurou ele, com a voz áspera, cada palavra carregada de emoção. Carla apertou a mão dele, as lágrimas rolando pelo rosto. "Você nem imagina o quanto tivemos medo." Carlos assentiu lentamente, com tristeza nos olhos. "Eu ouvi tudo", sussurrou ele. "Quando fiquei preso naquele caixão, não conseguia me mover nem gritar. Mas eu ouvi vocês, ouvi a Sofia, e ouvi o Marcos mentir." Carla soluçou, abraçando-o, enquanto Sofia, agarrada ao braço do pai, disse com voz pura e infantil: "Mas a mamãe te salvou. Eu ouvi você, papai." Carlos olhou para sua filha, seus olhos se suavizando. "Obrigada, minha anjinha", disse ele com ternura. Sofia sorriu e o abraçou com força. Do lado de fora do quarto do hospital, Miguel e o padre Gabriel aguardavam enquanto Carla saía. Miguel anunciou com voz tranquila: "Marcos está detido e será julgado." Carla assentiu, com o coração pesado, enquanto o padre Gabriel colocava uma mão reconfortante em seu ombro. "O mais importante é que o Carlos está vivo", disse ele suavemente. Uma semana depois, no tribunal da província de Castilho, o salão estava repleto de moradores que vinham presenciar a justiça sendo feita. Marcos foi conduzido, algemado e com o rosto marcado pelo medo. O promotor leu as acusações: tentativa de homicídio, falsificação de atestado de óbito e um enterro deliberado,
de um homem vivo. Cada palavra cortava o ar como uma lâmina afiada. Um murmúrio percorreu a sala, mas Carla pensava apenas em uma coisa. Marcos não era mais o homem arrogante de antes. Agora ele era apenas um covarde tremendo diante do seu destino. Justo antes de o juiz proferir a sentença, Carlos, apoiado em uma bengala, avançou e fixou Marcos com um olhar penetrante. Eu não te odeio, disse calmamente, mas te desprezo profundamente. Você traiu nossa família, traiu sua própria honra, e agora terá que pagar por isso. Marcos desabou em lágrimas, e o juiz bateu com o martelo. Marcos Silva está condenado a 25 anos de prisão. Aplausos ecoaram, mas Carla fechou os olhos e respirou fundo. Enfim, o pesadelo havia chegado ao fim. Um mês depois, a casa da família se banhava na luz dourada do sol. Carlos estava na varanda, olhando os vastos campos, enquanto Carla segurava sua mão com firmeza. Sofia corria alegremente pelo quintal, seu riso enchendo o ar. Estamos mesmo em casa, sussurrou Carla. Carlos assentiu, os olhos repletos de paz. Obrigada a vocês dois, disse ele, enquanto Carla repousava a cabeça em seu ombro, com o coração finalmente em paz. Carlos apertou suavemente a mão dela e murmurou: Nunca mais irei deixar vocês, nem você nem a Sofia. Sofia correu para eles, abraçando-os com força e gritando: Somos uma família, ninguém mais vai nos separar. Carla sorriu com alegria, dando um beijo suave na testa de Sofia. Isso mesmo, meu amor, estaremos sempre juntos. O sol brilhava sobre eles, iluminando um novo começo, uma história de verdade, justiça e amor que prova que a verdade jamais pode ficar enterrada. No final, a justiça sempre prevalece. Carla e Sofia nunca desistiram, e graças ao amor inabalável delas, Carlos foi salvo e o culpado teve sua punição. Essa história ensina que a intuição de uma mãe e o amor familiar são as forças mais poderosas, enquanto a ganância e a desonestidade sempre têm seu preço. A perseverança e a retidão levam, inevitavelmente, à vitória. Se você gostou desta história, deixe seu like e inscreva-se para mais relatos emocionantes. Seu apoio é muito importante.